mais que uma rádio. Somos uma família. Uma família. Uma família. Com você e sua família. Rádio do Rei. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja Deus. Comanda aqui, né, irmãos? Pra gente tá trazendo uma palavra, e tá orando também. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Graças ao bom Deus, mais uma oportunidade que Ele nos concede. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E é pela misericórdia de Deus que estamos aqui, mais esta oportunidade que Ele concede a todos que se encontram vivos neste momento. Estamos no tempo da graça, onde o Senhor Jesus Cristo está para salvar. Todos têm a oportunidade de fazer a escolha e de escolher estar no caminho, porque é só pelo nome de Jesus que temos acesso ao Pai. Nenhum outro nome, em qualquer lugar que seja, não tem valor algum. É só, única e exclusivamente, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo é que alcançamos a salvação eterna. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quero te convidar, meu irmão, minha irmã, você que tem uma Bíblia, seja uma Bíblia no livro físico, ou até mesmo no aplicativo. É importante nós lermos a palavra de Deus, tá bom? É importante, muito importante, lermos e refletirmos e meditarmos na palavra do Senhor. Amém? Vamos ao momento da palavra. Momento da Palavra de Deus, na Rádio do Rei. Quero ler aqui, irmãos, no livro de Lucas, Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, e diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei
irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançando-lhe ao pescoço, o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e põe-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aqui eu encerro a leitura. Amém? Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 24, para a nossa reflexão. A Bíblia esclarece. A parábola bem conhecida do filho pródigo, que neste momento eu vou mudar a epígrafe aqui, porque a epígrafe foi escrita por homens. E no dia de hoje, na revelação de Deus, na palavra, eu vou dar outro título. Não filho pródigo, vou dar aqui como título Pai Amoroso. Mais conveniente para este momento. O Pai Amoroso. Glória a Deus, Pai amoroso. A palavra de Deus diz, irmãos, em 1 João capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. E Deus também é Pai. Deus é Pai, Deus é também Filho, e Deus também é Espírito Santo. Ou seja, 3 pessoas, e ainda um só Deus. Nunca, irmãos, devemos perder de vista a unidade de Deus, mas nos referimos a cada uma das pessoas da Trindade de maneira diferente. Nos referimos ao Filho como aquele que se tornou homem na pessoa de Jesus o Cristo e nos comprou a salvação e pagou o preço com preço de sangue. Ao Espírito Santo como aquele que está sempre presente conosco e nos aplica os benefícios da obra de Cristo, e nos referimos ao Pai como aquele que amou o mundo dos pecadores ao ponto de dar o seu Filho unigênito, como diz a palavra em João capítulo 3, versículo 16. E esse amor que Deus Pai tem pelos pecadores nos é graficamente retratado no Pai da parábola aqui, neste caso de Lucas capítulo 15, a qual chamamos de parábola do filho pródigo, que neste momento eu chamo de parábola do Pai amoroso. E o que aconteceu naquela casa no dia em que o filho mais novo partiu para um país distante? Não nos é dito, mas não parece que o pai fez muito esforço para impedir o que estava acontecendo, não é verdade? Talvez ele conhecesse bem o seu filho, o mais novo, né? Mas isso não significa que ele não o amava.
mas o pai deu-lhe a sua herança e deixou ele ir embora. No entanto, o desenrolar da parábola indica que o pai amava muito esse filho. E esse pai deixa ir. Ilustra uma das maneiras de Deus Pai interagir com algumas pessoas que Ele ama. Ele lida com cada indivíduo de forma diferente e sempre de acordo com a sua perfeita sabedoria. E o ponto aqui é que Ele, às vezes, permite que algumas pessoas a quem ama façam o que parece ser desvios desastrosos pelo mundo. E durante esse tempo Ele cuida delas. Deus que é Pai, preserva suas vidas e até mesmo as impede de cometer certos pecados. O Pai terrestre não pôde fazer isso. Ele só pôde orar e pedir a Deus que cuide seu filho e um dia traga-o de volta em segurança. E enquanto o filho estiver no país distante, ele está fora do controle de seu pai. E a única coisa que o pai terreno pode fazer é olhar para o horizonte dia após dia em busca de qualquer sinal do retorno do filho, muito amado na sua casa. De passagem, pode-se dizer, isso destaca um ponto importante sobre a interpretação dessa parábola. O pai terreno aqui, irmãos, é, de certa forma, uma ilustração de Deus Pai, mas em outros aspectos, ele não é e não pode ser. Por quê? Porque Deus é Deus e homem é homem. Agora, nos movemos para os pais distantes e encontrados os filhos enfrentando tempos difíceis, depois de ter satisfeito a si mesmo e gasto todo o seu dinheiro. E para sobreviver, esse filho chamado pródigo aceita o único trabalho que consegue, o de alimentar porcos. Só que agora ele está com fome, sozinho e completamente miserável. No entanto, ele ainda representa o pecador, e Deus Pai continua a proteger e amar, apesar do fato de ter pecado gravemente contra Deus. Dos muitos filhos rebeldes que deixam suas casas, muitos acabam na miséria e poucos voltam para casa. Por quê? Porque o seu orgulho os impede. Eles podem ficar tão miseráveis a ponto de perceberem a sua loucura e talvez digam: eu sou um tolo, mas poucos têm a humildade e a sabedoria de dizer: levantar-me-ei e voltarei para minha casa. Não é verdade? E finalmente vamos ir para casa. Então, o que temos aqui representa algo especial. Representa o pecador longe de Deus, impregnado com pecado, porém, contudo, entretanto, amado por Deus Pai, o qual enviou o seu Espírito Santo para trazer o pecador de volta à verdadeira sabedoria. E isso, irmãos, é muito bem expresso nas palavras do versículo 17, que diz: então, caindo em si. E isso ilustra o que acontece quando Deus abre os olhos do pecador. Isso é característico do amor e da misericórdia de Deus Pai. Ele faz diferença entre um e outro, de acordo com a sua vontade soberana. O seu chamado é para que todos, sem exceção nenhuma, venham a Ele e encontram a vida e o perdão em Jesus Cristo. Mas somente virão aqueles cujo obstáculo de seu próprio orgulho for removido pelo grande facilitador, ou seja, Deus e o Espírito Santo. E não importa quão miseráveis eles estejam no mundo, o Espírito Santo capacita a uma conversão verdadeira e absoluta, o que chamamos de arrependimento, ou seja, converter-se do pecado e do mundo para abraçar Deus e a sua grande salvação. E a próxima cena aqui supera todas as outras, a ilustrar o amor de Deus Pai ao receber o pecador arrependido. Aqui na parábola, o pai terreno ainda está olhando para o horizonte, ali até o momento quando vê o seu filho, ainda de longe, no versículo 20. E obviamente, seu coração pula de alegria. Ele não consegue esperar até que o filho veja. Não há recriminações, não há questionamentos, não há repreensão, não há bronca nenhuma. Ele ouve a confissão do filho
e fica feliz em ouvi-la. Mas o amor pelo seu filho supera todas estas coisas. Você lembra das palavras do apóstolo Paulo? Que o amor supera todas as coisas? Ele não diz nada, como, por exemplo, vá se limpar para que eu possa lhe dar um abraço. Não, ele não disse nada disso. O Pai amoroso, que é o título dessa mensagem, envolve o seu filho em seu amor, enquanto o cheiro do Pai distante ainda está nele. Mas o Pai não se importa nisso, porque, volta a dizer, que o amor supera tudo, tudo. E o Pai é o homem mais feliz do mundo aqui. E a sua mente se move rapidamente para o que ele quer fazer para marcar a ocasião, ou seja, alegrar-se com todos aqueles que estão em redor. E ali ele começa a organizar a celebração. Ele ordena que lhe tragam 3 coisas: a melhor túnica, um anel e sapatos. E sem cair em alegoria, talvez possamos sugerir que essas coisas representam justificação, adoção e santificação. A túnica fala da justiça de Cristo derramada sobre o pecador. O anel, no caso, fala de pertencer à família de Deus. E os sapatos, da caminhada com Deus. Entende? Todas estas coisas falam do amor e da misericórdia de Deus Pai derramada sobre o pecador que veio a Cristo. O Pai terreno também ordena que matem o novilho gordo para que todos os porcos possam participar da celebração. E isso fala da alegria que acontece no céu por um pecador que se arrepende. E há mais uma coisa que devemos observar. Aqui que eu não li, mas eu vou fazer esta observação do versículo 18 em diante. Quando fala do irmão mais velho, que se opõe ao que ele considera uma celebração inconveniente. E aqui o irmão mais velho, na qual não cita o nome, ele se recusa a entrar. E o pai lhe sai e roga-lhe que entre. Mas ele permanece do lado de fora. Isso é importante, irmão, sabe por quê? Aponta para o Deus Pai suplicando ao pecador, mesmo aquele que é orgulhoso demais para vir. No entanto, essa recusa não diminui as celebrações da terra, e certamente não diminui a alegria no céu por um pecador que se arrepende. O Pai terreno descreve, de forma linda, a sua razão em alegrar-se, e diz no versículo 32, esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E essa foi a experiência do Pai terreno. Quanto mais o Deus Pai celestial se alegrará com o pecador que estava espiritualmente morto e encontra a vida eterna, e estava perdido e é achado. Glória a Deus. Se é o seu caso, se você está perdido, se você está morto espiritual, se você tem apostatado da fé, se você tem perdido a fé, se você tem perdido a esperança, se você está fora do caminho, está aqui a oportunidade, de acordo com esta palavra. Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é longânimo. Deus, Ele está esperando a sua decisão e a decisão de alguém de voltar para o caminho. Volte para o caminho. Chega, irmão, chega de peregrinar pelo mundo. Ele já provou que o mundo não pode suprir as suas necessidades. O mundo não pode suprir as suas carências. O mundo não pode, nunca vai preencher o vazio existencial na qual você sente. Não adianta lutar em vão. Então, irmão, se renda. Renda-se ao amor daquele que te ama. Não sejam e não sejamos ingratos, rejeitando este amor. Venha para Cristo. Venha para o remidor dos nossos pecados. Aceite a remissão. Aceite o pagamento pela dívida que é sua. A minha dívida Ele pagou. Pagou com preço de sangue, vertido na cruz do Calvário. Ele quer pagar a sua dívida, a remissão do pecado. É necessário que você aceite que outra pessoa, no caso Cristo, pague a sua dívida para que diante do juiz esse acordo tenha um efeito, no caso judicial espiritual. Amém? Glória a Deus. Vem para o caminho, vem para o caminho. Venha hoje é o dia. Hoje é o dia da sua bênção. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Busque uma igreja
Ore a Deus para Ele te dizer para a igreja que você deve ir e seja feliz, porque você nasceu para ser feliz e não para ser infeliz. Você nasceu para ser vitorioso e não derrotado. Você nasceu, irmão, para ser salvo e não para ser condenado. Amém? Reflita nessa mensagem. Se for preciso, ouça mais uma vez. Se for preciso, ouça a terceira, até que o Espírito de Deus te convença, porque não sou eu que convenço ninguém. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aproveite, porque enquanto a vida há esperança. Só quem está vivo tem essa esperança, porque quem morreu em Cristo já está salvo, já está dormindo para ser ressuscitado e encontrar com Jesus. Mas você, caso, eu não sei, né, que como é que fala? É um departamento de Deus, mas não espere para que coisa ruim não aconteça na sua vida e percamos a oportunidade. Glória a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Com você e sua família. Rádio do Rei.